No futuro próximo, os danos ao ambiente da Terra causaram uma nova era do gelo para dominar o planeta, e agora a humanidade deve viver no subsolo para sobreviver. Em um dos poucos postos remanescentes, um alarme toca e gritos são ouvidos antes de duas pessoas aterrorizadas começarem a correr pelo corredor porque algo perigoso está indo atrás delas. Eles chegam à porta, mas infelizmente está trancada, e a dupla é morta pelo perseguidor. Enquanto isso, em outro posto, Sam está do lado de fora consertando os pratos de satélite quando percebe alguns homens saindo. O cara doente pede mais um dia para se recuperar, mas Mason acha que já desperdiçaram recursos suficientes com ele e se prepara para atirar, ignorando o fato de que o cara está pedindo a caminhada. Sam os interrompe e lembra a Mason que pessoas doentes têm a opção de se afastar ou serem baleadas, o que deve ser respeitado, mas Mason não se importa e mata o sujeito mesmo assim, dizendo que é para o bem da sobrevivência deles. Quando Sam retorna para dentro, é revelado que, porque esses poucos sobreviventes vivem em um espaço confinado com recursos limitados, eles têm medo do resfriado comum. Da última vez que tiveram gripe, matou 20 pessoas em menos de uma semana. Foi quando o líder deles, Briggs, fez uma nova regra: se alguém adoecer, eles vão para a quarentena. Se não melhorarem, podem escolher entre uma bala ou uma longa caminhada na neve. As pessoas neste posto trabalham duro para cuidar umas das outras e continuam a cultivar sementes, mas não são mais centenas como no início porque a comida fica mais escassa a cada ano. Há rumores de um paraíso com clima quente, mas Sam não acredita neles. Sam vai ver Briggs para contar sobre Mason quebrando as regras, e embora Briggs não esteja feliz com o que está ouvindo, há algo mais urgente com o qual ele deve lidar primeiro. Eles entram na sala de comunicações e Cooper informa que receberam um loop de SOS da Colônia 5, mas eles não estão respondendo a nenhuma mensagem. Briggs convoca uma reunião de emergência em meia hora, enquanto Sam vai ver Victor, que está encarregado do gado. Infelizmente, ele também tem más notícias. A última ninhada de coelhos nasceu morta e, dos 12 restantes, há apenas uma fêmea que os outros coelhos não querem acasalar. Enquanto isso, Briggs vai ver Mason para repreendê-lo pelo que fez, mas Mason ainda defende sua decisão, dizendo que os andarilhos voltarão para pegar a comida deles. Depois, Sam vai ver sua namorada Kay, que pega alguns pellets para os coelhos enquanto fala sobre seu trabalho. Ela acredita que existe uma tecnologia de modificação do clima enterrada em algum lugar sob o gelo, então ela continuará a procurá-la com radar para nunca perder a esperança. Momentos depois, os sobreviventes se reúnem para a reunião. Dexter lembra a sua esposa para não tossir, e quando Sam passa por eles, ele percebe que eles não estão bem e pede para eles irem para seus quartos, mas Dexter diz que estão bem. Nesse momento, Briggs entra e informa a todos sobre a situação com a Colônia 5, anunciando que ele liderará uma equipe para verificá-los. Mason protesta, dizendo que não deveriam poupar recursos ou pessoas nestes tempos difíceis, mas é ignorado. Então, Briggs pede para Dexter se juntar à equipe, mas para salvá-lo, Sam se voluntaria para assumir o seu lugar, dizendo que Dexter deve ficar com as turbinas. Grendon também se voluntaria, ignorando os protestos de seu pai Victor. Com sua equipe completa, Briggs deixa Kay no comando até que voltem. De repente, a esposa de Dexter espirra, e as pessoas cobrem seus rostos enquanto se afastam deles. O casal é imediatamente colocado em quarentena e Mason reclama novamente, dizendo que deveriam testá-los e que Kay não pode ser uma líder forte. Briggs o repreende. E pede-lhe para esperar pelo seu retorno para decidir qualquer coisa sobre o casal doente. Sob uma tempestade de neve, o menino continua a andar contra o vento até ficar chocado ao encontrar a sua mãe morta no chão. Nesse momento, Sam acorda, revelando que foi um pesadelo sobre a morte de sua mãe. Kay o conforta e lembra que não foi culpa dele. No dia seguinte, a equipe parte para a missão, o que significa que terão que caminhar muito enfrentando a neve congelante e o vento. Depois de atravessar uma cidade abandonada, encontram uma antiga máquina de modificação do clima, mas infelizmente ela não está funcionando. Momentos depois, chegam a uma ponte e a atravessam com todo o cuidado possível, o que é mais difícil do que parece devido aos danos que sofreu ao longo dos anos. Eles contornam os buracos e Briggs quase cai quando um pedaço da ponte quebra sob seus pés, mas ele se afasta a tempo. No final da ponte, encontram um carro com um homem morto ao lado e uma arma em sua mão. Quando olham mais de perto, encontram a família morta dentro do carro e percebem que o homem os matou antes de se matar. Depois de muito caminhar na neve, o trio encontra um helicóptero caído e entra para usá-lo como abrigo durante a noite. Grendon é tão jovem que nunca viu um helicóptero ou avião no ar e está impressionado com a ideia. Briggs liga para o posto para uma atualização, e Cooper informa que Dexter e sua esposa estão piorando. Mason continua pedindo para testá-los, então Briggs dá permissão a Cooper para usar a força contra Mason se ele ultrapassar os limites. Mais tarde, Grendon encontra uma revista suja e os outros o provocam por gostar tanto dela. Briggs também aponta que este lugar está perto do local onde encontrou Sam, que continua a compartilhar sua história com Grendon. Quando era criança, sua família e outros sobreviventes estavam escondidos nas minas. Depois de fugirem, eles ficaram sem suprimentos e comeram os cachorros e os cavalos. Seu pai e outros homens foram à cidade em busca de ajuda, mas nunca voltaram. As pessoas no abrigo começaram a morrer, então Sam tentou levar sua mãe e sua irmã para um lugar mais seguro. Infelizmente, foram atingidos por uma tempestade de neve e se separaram, então Sam nunca mais os viu. Ele também teria morrido se Briggs não o tivesse encontrado. No dia seguinte, eles finalmente chegam à Colônia 5 e ficam chocados ao encontrar sangue do lado de fora da entrada principal. Quando entram, também sentem o cheiro de fumaça. O trio desce as escadas e encontra ainda mais sangue, revelando que este é o corredor do início. Esta colônia deveria ter 50 pessoas, então o fato de ninguém os receber é preocupante também.
Briggs dá a Grendon uma arma apenas por precaução, e então o trio continua procurando, encontrando sangue no chão e salas destruídas. Independentemente do corredor que seguem. Eles estão prontos para aceitar que todos estão mortos quando de repente ouvem um barulho vindo de uma sala trancada. Sam destranca a porta e quando a abrem, encontram um homem no chão. Eles se aproximam dele lentamente, apenas para Leland de repente gritar com eles, pedindo misericórdia. O trio promete que são amigáveis e Leland pede para fecharem a porta novamente antes de aceitar um pouco de comida e água. Ele está preso ali há muitos dias e não tem certeza se mais alguém está vivo. Ele também explica que alguns dias atrás sua colônia consertou sua antena e recebeu uma mensagem que ele reproduz para o trio agora. Na tela, um homem aparece em uma área sem neve explicando que seu grupo consertou uma máquina do clima e conseguiu derreter o permafrost, então agora tem acesso à terra fértil. A única coisa que precisem agora são sementes. Infelizmente, a transmissão é interrompida e eles só conseguem ouvir metade da localização. Leland diz a eles que triangularam. A transmissão foi enviada e uma equipe foi enviada para encontrar esta área quente, mas nunca a encontraram. Em vez disso, algo perigoso os encontrou e o seguiu de volta para a colônia. Sam pede a Leland para marcar a localização em seu mapa, então Briggs diz que eles o levarão de volta com eles. No entanto, Leland está com muito medo de sair da sala e revela que não foi ele quem fez o barulho que ouviram. O trio pega todos os suprimentos que conseguem encontrar na sala e tenta entrar em contato com sua colônia, sem sucesso. Então, finalmente, saem e tentam arrastar Leland com eles, mas alguns barulhos estranhos podem ser ouvidos e Leland fica tão assustado que corre de volta para dentro e tranca a porta. O trio continua a se mover sem ele, e quanto mais adentram na colônia, mais batidas e gritos ouvem. Eventualmente, veem a luz de algumas tochas e se aproximam para encontrar uma cena perturbadora. Cercado pelos corpos dos colonos, há um homem esquartejando um corpo e outro se alimentando de carne humana. De repente, o esquartejador o sente e se vira pronto para atacar, mas Sam atira nele primeiro. O tiro faz com que mais caníbais acordem da pilha de corpos e o líder grita enquanto começam a perseguir o grupo pelos corredores. Sam atira no líder na orelha e consegue matar outro sujeito, mas são muitos, então Briggs joga um bastão de dinamite para desacelerá-los. Grendon se separa acidentalmente do grupo, mas consegue dar alguns passos para trás antes de ser cercado por caníbais que o atacam imediatamente. Briggs e Sam finalmente aparecem e lutam contra os atacantes, matando-os um por um até que todos estejam mortos. Infelizmente, quando verificam Grendon, já é tarde demais, ele também está morto. Não há tempo para lamentar, Briggs e Sam têm que continuar correndo. Depois de subir as escadas, Sam atira em outro caníbal e fica sem munição, então Briggs quebra os degraus para impedir os caníbais de o seguirem. Infelizmente, já há um caníbal lá, então Briggs passa a lutar com ele e, após muita luta, ele consegue atirar nele. Logo em seguida, o restante dos caníbais chega e vê o que Briggs fez, então o líder grita com ele furiosamente. Uma vez que a dupla está fora, Briggs joga dinamite na entrada para destruir a torre e selar a colônia. Eles caminham sob a neve por um tempo e, quando encontram o helicóptero novamente, Briggs decide que passarão a noite nele porque a temperatura está caindo muito rápido. Eles começam a discutir sobre os caníbais e Briggs diz que as pessoas fazem coisas terríveis para sobreviver, então ele compartilha uma história sobre seu tempo no exército. Durante o socorro, 20.000 pessoas foram reunidas em um estádio. Os soldados distribuíram comida e os médicos trataram dos doentes, mas quando a comida acabou, pessoas armadas começaram a tomar coisas das pessoas desarmadas. Logo não havia mais nada para pegar, então os superiores começaram a decidir quem vivia e quem morria. Mason fazia parte do esquadrão de Briggs naquela época e eles deixaram aquele abrigo juntos para encontrar um lugar onde esse tipo de problema nunca acontecesse. Na manhã seguinte, a dupla descobre que os caníbais estavam seguindo suas pegadas e agora estão se aproximando. Sam tem medo de que eles o sigam até a colônia, mas Briggs tem um plano para detê-los. Eles correm pela ponte o mais rápido possível e fazem um salto difícil para atravessar mais rapidamente, depois deixam um pouco de dinamite acesa ao lado da lacuna e se escondem atrás de algumas placas quebradas. Infelizmente, o vento apaga o pavio, e quando Sam se voluntaria para acendê-lo novamente, Briggs o derruba e vai ele mesmo. O vento torna muito difícil usar seu isqueiro, mas Briggs continua tentando enquanto alguns caníbais tentam pular e caem. Através da lacuna. Uma vez que Briggs finalmente acende o pavio, ele luta de propósito contra os caníbais para atraí-los, e de repente a dinamite explode em suas mãos. A explosão mata Briggs e derruba o meio da ponte, então agora ela não pode mais ser atravessada. Sam vê que alguns caníbais, incluindo o líder, sobreviveram e o encaram do outro lado, então ele começa a correr novamente. Enquanto isso, no posto avançado, Mason levou Dexter e sua esposa para fora, ignorando seus pedidos de misericórdia. Mason atira na esposa, mas antes que possa atirar em Dexter também, Kay sai e ameaça atirar nele se ele não parar. Uma discussão surge sobre como a colônia deve ser liderada, mas naquele momento eles ouvem Sam pedindo ajuda. Dexter usa a distração para fugir e Kay corre para verificar Sam, que desmaia devido ao frio. Mason se aproxima também e faz Kay desmaiar. Algumas horas depois, Sam acorda dentro do posto avançado e ele precisa dar a Victor a má notícia sobre seu filho. De repente, Mason entra e algema Sam na cama, dizendo que houve uma mudança de comando e usando a desculpa da sobrevivência. As rações serão reduzidas pela metade, qualquer pessoa apresentando sinais de doença será testada imediatamente e quem se recusar a trabalhar não comerá. Sam conta a Mason tudo o que aconteceu e insiste que eles deveriam sair antes que os caníbais os encontrem, mencionando o lugar quente que viu no vídeo. No entanto, Mason não acredita nele e sai do quarto, levando todos consigo. Antes de sair, um menino revela que roubou as chaves das algemas e as entrega secretamente à semana do lado de fora. Mason e Victor ficam de olho em possíveis invasores, mas não veem nada. Victor aponta que Sam não é do tipo que mente, então eles devem estar prontos para um ataque de qualquer maneira. Eles decidem usar as câmeras de segurança, mas são interrompidos quando outro colono informa que Sam escapou. De volta a Sam, ele vai à procura de Kay e a encontra contida em outro quarto.
Depois de liberá-la rapidamente, ele usa o computador dela para procurar a localização da mensagem. A princípio ele não vê nada, mas depois de olhar ao redor do radar finalmente pega uma área quente, confirmando que existe um degelo. O casal pega quantas sementes puder, carregam suas malas e correm para contar aos outros, apenas para serem interceptados por Mason e seus homens, que o lembram de quem está no comando. De repente, ouve-se um barulho alto lá fora, então o grupo corre para verificar as câmeras de segurança. Para seu desespero, eles veem os caníbais batendo nas portas para tentar derrubá-las, e o líder ergue a cabeça de Dexter antes de quebrar a câmera. Finalmente acreditando em Sam, Mason rapidamente dá ordens. Todos que puderem atirar devem receber uma arma e o resto das pessoas deve se esconder no cofre. Enquanto Cooper guia todos os colonos para o cofre e guarda a porta, o grupo armado corre para o corredor para esperar a porta cair. Por um momento as luzes se apagam e, quando voltam, a porta se abre, mas ninguém entra. Agora os barulhos podem ser ouvidos dentro do abrigo, e de repente um caníbal irrompeu pelas aberturas de ventilação bem na frente de Cooper. Ele tenta se defender, mas o caníbal o derruba e corre para o cofre, apenas para os colonos fecharem na cara dele. Em outro corredor, uma garota perdida procura abrigo, mas um caníbal a encontra e a mata. O grupo armado percebe tarde demais que os caníbais também estão nos dutos de ventilação, pois o inimigo os encontra também. Uma luta muito intensa se desenrola com ambos os lados perdendo pessoas, mas não importa quantos caníbais eles matem, mas continuam chegando. Sam e Kay fogem, mas Victor está cansado de correr e enfrenta o líder. Ele trava uma boa batalha. Infelizmente, o líder o mata primeiro. Enquanto isso, Mason ferido corre para um quarto seguro onde alguns sobreviventes que não conseguiram chegar ao cofre estão se escondendo, fechando a porta antes que Sam e Kay possam entrar também. Um caníbal está se aproximando, então um colonista derruba Mason e deixa o casal entrar, mas infelizmente o caníbal consegue segui-los para dentro da sala. Kay imediatamente o derruba com um tiro e eles correm para trancar a porta, mas ela não vai aguentar por muito tempo porque o resto dos caníbais chega e começa a batê-la. Pensando rápido, Sam abre um respiradouro e diz ao grupo para segui-lo para fora. Mason protesta, dizendo que eles vão congelar lá fora e que deveriam segurar os inimigos ali. Os outros o ignoram e saem pelo respiradouro, e sem pausa para dar uma arma a Mason antes de sair também. Em apenas alguns segundos, os caníbais arrombam a porta e vão atrás de Mason, que atira em um tanque de gás para criar uma grande explosão. Todos os caníbais são mortos, exceto o líder, que se esconde dentro do respiradouro no momento certo. Logo o líder alcança Sam e eles começam a lutar dentro do respiradouro, que se quebra com o conflito e os faz cair na sala de criação. A luta continua enquanto Sam continua jogando qualquer coisa que consiga pegar no caníbal, mas o sujeito o domina facilmente e começa a espancá-lo. Após alguns golpes, o caníbal joga Sam no chão e começa a arrastá-lo, o que dá a Sam a chance de pegar uma faca caída e ferir seu oponente na perna. O sujeito tenta se defender, mas desta vez é Sam quem o domina e começa a espancá-lo, deformando furiosamente seu rosto antes de cortar sua cabeça na altura da boca. Então ele tenta sair, apenas para encontrar o corredor em chamas. Lá fora, Kay e os sobreviventes restantes saem do respiradouro e assistem sua casa queimar. Nesse momento, Sam também sai do respiradouro e diz a eles que precisam encontrar o lugar quente da mensagem. O grupo começa a caminhar na neve, esperando encontrar um novo lar em breve. Esse foi o resumo do filme, A Colônia. Muito obrigado por assistir, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, nos vemos no próximo vídeo.